Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de la Comisión de Capacitación del Área Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima y de la Octava Sala Laboral de Lima. Hoy día tenemos una invitada muy especial, la doctora Carolina Teixeira Corsini, colega nuestros, juez de Sao Paulo, quien nos va a tocar el día de hoy el tema de cómo es el derecho procesal en materia laboral en Brasil. Así de que vamos a leer su CV, por favor, el doctor por favor, Valdión, doctor Luis Valdión. Buenas tardes, doctor Yangali, buenas tardes, doctor José González, doctora Carolina Teixeira, buenas tardes con todos. Vamos a presentar a nuestra ponente invitada del día de hoy. La doctora Carolina Teixeira Corsini es abogada, es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Campinas, 2017, especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sao Paulo. Es jueza del Tribunal Regional de Trabajo de la Segunda Región desde el año 2014. También es especialista en el Derecho del Trabajo por la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Y también es graduada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Campinas. Doctora, puede iniciar. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito ao Dr. Gini Yangali pela possibilidade de dividir com os senhores o processo do trabalho aqui no Brasil. Eu vou começar a minha apresentação compartilhando um material para ficar mais fácil a minha apresentação. Me permitam fazer a apresentação em português, que eu vou poupá-los do meu portunhol, mas acho que a similaridade de idiomas e a fala pausada permitirá que todos compreendam como é a estrutura do processo do trabalho no Brasil. Vou compartilhar com os senhores. Estão visualizando? Perfeito. Opa. Eu não sei se ele está... Acho que aqui, né? Melhora? Sim, perfeito. Perfeito. Bom, senhores, no Brasil, a primeira experiência de instituição de um órgão especializado para dirimir os conflitos trabalhistas surgiu no estado de São Paulo, em 1922, com a constituição de tribunais rurais. Esses tribunais eram compostos por um juiz de direito e um representante dos trabalhadores e outro representante dos fazendeiros. E esses tribunais eram rurais porque, na época, 1922, o estado de São Paulo era um estado com uma atividade preponderantemente rural. Em 1932, foram criadas no Brasil as juntas de conciliação e julgamento, e as comissões mistas de conciliação. As juntas de conciliação e julgamento, elas eram responsáveis por dirimir os conflitos individuais. Já as comissões mistas de conciliação, responsáveis pelos conflitos coletivos. Elas não possuíam autonomia administrativa e jurisdicional, pois eram anexas ao Ministério do Trabalho e não faziam parte do Poder Judiciário, de modo que suas decisões, elas eram executadas pela Justiça Comum. Apenas em 1º de maio de 1941, que se instalou no Brasil a Justiça do Trabalho como um organismo autônomo e que, portanto, passou a executar seus próprios julgados. Em 1946, a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário e foi estruturada no Brasil a partir daquilo que se chamou de juntas de conciliação e julgamento, que eram compostas por um juiz bacharel em direito e 2 vogais. Os vogais eram um representante dos empregados e outro representante dos empregadores, os quais possuíam uma investidura temporária de 3 anos. Essa junta de conciliação, essa estrutura de primeira instância, formada por juntas de conciliação, ela se manteve até 1999,
quando, por uma emenda constitucional de número 24, elas foram extintas e foram criadas na Justiça do Trabalho as varas do trabalho, estrutura que se mantém até hoje. A Constituição de 1988, que é a nossa última Constituição aqui no Brasil, 1988, última Constituição no Brasil, ela estabelece que são órgãos do Poder Judiciário, aqui, os juízes do trabalho, os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Os juízes do trabalho, eles atuam nessas varas do trabalho que foram criadas em 1999. Então, extintas as juntas de conciliação, foram criadas as varas do trabalho, onde atuam os juízes do trabalho. Eles atuam de forma monocrática. Isso significa que suas decisões são tomadas isoladamente, sem a antiga composição, né, por outros membros. Em alguns tribunais, e precisamente em algumas cidades dos tribunais, e eu falo, por exemplo, no tribunal em que eu atuo, que é da 2ª região, no estado de São Paulo, nós temos juízes titulares de vara e juízes auxiliares. Isso quer dizer que há uma divisão do trabalho, mas ainda assim suas decisões, elas são tomadas isoladamente. Cada juiz decide no processo em que atua. Os tribunais regionais do trabalho, que de acordo com a nossa Constituição, eles são formados por um mínimo de 7 juízes, e temos ainda o Tribunal Superior do Trabalho. Sua composição é de 27 juízes, que nós denominamos ministros. Nos tribunais regionais do trabalho, a denominação desses juízes é de desembargadores. Eu vou colocar para os senhores, aqui nós temos uma ideia mais concreta de como que é a divisão no Brasil por região dos tribunais. Então, em cada região dessa atua um tribunal. O único estado no país que possui 2 tribunais é o estado de São Paulo, que nós temos o Tribunal da 2ª Região e o Tribunal da 15ª Região, em razão da demanda do volume de trabalho. É um estado muito industrializado, então isso acaba gerando essa demanda jurisdicional e justifica a existência de 2 tribunais. Por outro lado, há regiões em que a demanda é bastante inferior e, portanto, um único tribunal acaba atuando em mais de um estado. Como, por exemplo, os senhores podem ver aqui na 8ª região, 14ª região e 11ª região. Bom, explicada de forma bem simples como é a nossa estrutura do judiciário, eu vou falar aos senhores da competência material que a Justiça do Trabalho tem aqui no Brasil. De 1988 a 2004, a Justiça do Trabalho possuía competência para conciliar e julgar dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangindo os entes de direito público da administração pública direta e indireta dos municípios, do Distrito Federal, dos estados e da União, e na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. Como os senhores podem observar, a partir de 2004, com uma emenda constitucional número 45, nós tivemos uma significativa ampliação dessa competência. Então, o que temos hoje em matéria de competência? Quais são os conflitos que chegam para nós na Justiça do Trabalho? São as ações oriundas da relação de trabalho. Então, perdeu-se aqui aquela ideia de conflitos entre trabalhador e empregado, dando uma conotação mais abrangente. Relação de trabalho nos traz uma ideia mais abrangente do que aquela forma específica de relação entre trabalhador e empregado. Muito embora algumas decisões da nossa Suprema Corte, que tem a última palavra sobre questões constitucionais, ela tenha
um posicionamento um pouco mais restritivo sobre essa competência. Nós também temos competências para as ações que envolvam o exercício do direito de greve, as ações sobre representação sindical, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Ações que tratam sobre mandados de segurança, habeas corpus e habeas datas, que são os remédios constitucionais previstos na Constituição de 88, conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho, e esse é um ponto bastante importante e que nos ampliou significativamente a competência no que diz respeito às ações que tratam de doenças ocupacionais e acidentes do trabalho, né? Porque hoje nós temos essa competência para analisar as indenizações por dano moral e dano patrimonial decorrente desses acidentes. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. A execução de ofício das contribuições sociais previstas na Constituição, das sentenças proferidas na Justiça do Trabalho. Então, quando nós proferimos uma sentença e que há uma condenação, uma obrigação de pagar, e que dela decorre contribuições sociais, nós temos também essa competência para executar, o que significa que, não havendo o pagamento espontâneo pelo empregador, que geralmente é o réu e condenado ao pagamento, nós podemos executar essas contribuições sociais. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E em relação à competência territorial, quer dizer, analisar a questão da matéria que pode chegar à Justiça do Trabalho para nossa análise, onde é que o empregado vai ajuizar sua ação. A regra estabelecida na nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela estabelece que essa ação ela deverá ser ajuizada na localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, ou seja, esteja ele na posição de autor ou de réu, prestar serviços ao empregador. Tendo a jurisprudência definido que o local de prestação de serviços deve ser o último, de tal modo que se o empregado contratado chegou a prestar serviços em mais de uma localidade para aquele empregador, a competência será do último local de prestação de serviços. E aí nós temos algumas particularidades em relação ao empregado viajante comercial, ou na hipótese do empregado que é contratado, que tenha o contrato de trabalho celebrado numa localidade e a prestação de serviços se dá em outra localidade, mas regra geral é o local de prestação de serviços, o último local de prestação de serviços. Quanto às normas processuais, precisamente, nós não temos um Código de Processo do Trabalho. Nós temos uma consolidação das leis trabalhistas, que é uma norma de 1943, que ela abrange normas de direito material e normas de direito processual. Então, nós não temos normas processuais que permitam atender a todas as situações. Nós nos socorremos do direito processual comum quando a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela se mostra omissa em algumas matérias, em algumas questões. O artigo 769 dessa consolidação, ela dispõe expressamente sobre essa possibilidade. Então, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, que é um ponto bastante importante, porque eu só vou poder aplicar
as normas que vêm do direito processual comum, se houver uma compatibilidade, não só com as normas que estão previstas ali na CLT, como também com os princípios que nós podemos extrair dessas normas. E aqui, os senhores vejam que não se trata somente do direito processual civil, mas é o direito processual comum, de tal modo que nós podemos nos socorrer, por exemplo, do nosso Código de Defesa do Consumidor, como fizemos por muitos anos, antes da reforma trabalhista de 2017, pois no nosso Código de Defesa do Consumidor existe uma norma sobre a inversão do ônus da prova, quando a parte autora se revela hipossuficiente tecnicamente. Então, durante muitos anos, nós utilizamos essa regra para aplicação no processo do trabalho. A nossa legislação, ela prevê que o processo, ele pode tramitar sob 3 ritos. Nós temos um primeiro rito, que chamamos de rito de alçada, que o valor da causa não excede 2 vezes o nosso salário mínimo. O salário mínimo aqui no Brasil hoje é de R$ 1.100. Então, será aplicado o rito de alçada quando o valor da causa, ou seja, a pretensão econômica daquele trabalhador, não exceder R$ 2.200, eu posso dizer aos senhores que se trata de um rito que existe, mas nós não vemos. Eu mesma não me lembro de ter examinado nenhum processo sobre esse rito, porque é muito difícil que nós encontremos demandas com valor tão baixo. O segundo rito é o rito sumaríssimo, que são os dissídios individuais, cujo valor da causa não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, então R$ 44.000 hoje. É um rito que preza pela celeridade, ele tem uma tramitação mais rápida, ele dispensa algumas, por exemplo, o relatório na sentença. Então, por isso, como a administração pública aqui no Brasil, ela tem alguns privilégios na sua atuação processual, esse rito não é aplicado quando uma das partes é a administração pública, seja ela direta, autárquica ou fundacional. Então, se eu tenho no polo passivo como réu a União, os estados, os municípios, não poderemos adotar esse rito. O terceiro rito é o rito geral, que é o rito ordinário, o que chamamos de rito ordinário. Mais adiante, senhores, eu vou falar um pouco das características do nosso processo do trabalho. Eu poderia falar aqui para os senhores de princípios, mas a doutrina diverge em relação a nomear algumas características de princípios ou não, então preferi chamar de características. Nós temos aquilo que alguns autores chamam de protecionismo temperado ao trabalhador. O que seria isso? Promover a correção do desequilíbrio de ordem processual constatado entre o empregado e o empregador. Nós temos como exemplo o artigo 844 da CLT, que ele estabelece que na hipótese de ausência do empregado à audiência, ocorre o arquivamento do processo, enquanto na hipótese de ausência do empregador é aplicada a revelia. A ideia trazida pelo artigo 844 parte da existência de uma audiência una, né? Os senhores vão ver mais adiante que o processo do trabalho, ele prevê em diversos dos seus dispositivos, seja pelo rito ordinário, seja pelo rito sumaríssimo, que a audiência seja una, que em uma única audiência sejam praticados todos os atos processuais, os atos de instrução, né, para que ao final o juiz esteja apto a proferir sua decisão. Aqui no Brasil nós temos uma demanda excessiva, então, por vezes, em razão do volume de audiências diárias, eu não sei qual é o número que os senhores fazem de audiência diariamente, mas a média aqui em São Paulo é de 12 a 20 audiências por dia.
por vezes, essas audiências não conseguem ser finalizadas. Então, nós acabamos por cindir essas audiências. Em regra, ainda se adota a audiência una, mas diversas situações levarão essa divisão. Uma primeira audiência ao recebimento da defesa e marca-se uma outra audiência para a instrução com oitiva de partes, oitiva de testemunhas. Uma segunda característica seria a informalidade e a simplicidade. O processo do trabalho, ele se apresenta um pouco menos burocrático que o processo comum em alguns aspectos. Nós temos, por exemplo, a capacidade postulatória dos empregados e empregadores, que poderão reclamar pessoalmente, ou seja, sem o advogado, perante a Justiça do Trabalho, e acompanhar suas reclamações até o final. Até o final, tem sido interpretado pelo Tribunal Superior do Trabalho que será possível aos empregados e aos empregadores essa atuação sem um advogado até a apresentação de recursos ordinários. Para os recursos extraordinários, em razão de uma técnica muito específica, não se tem admitido essa postulação direta de empregados e empregadores. Outro ponto que leva a essa conclusão de que nós temos um processo mais informal e simples é o comparecimento da testemunha independente de intimação. Então, a parte, ela distribui a ação, a secretaria da vara, ela faz a intimação da parte contrária do réu de forma automática, sem que o juiz tenha que fazer o recebimento formal dessa petição inicial e sem que ele tenha que determinar a citação do réu. Feita a citação, as partes comparecem à audiência una e trazem suas testemunhas independente de intimação, de forma espontânea. Essa intimação só vai acontecer se a testemunha, já convidada pela parte, não comparecer de forma espontânea. Aí sim, o juiz determina que seja feita a intimação da testemunha para comparecimento na próxima audiência. Além disso, o artigo 840 da CLT, quando ele fala dos requisitos da petição inicial, ele diz que, sendo a petição escrita, a reclamação, ela deve conter naturalmente a designação do juízo, a qualificação das partes e uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio. Isso quer dizer que basta que a parte apresente uma narrativa dos fatos, sem necessidade da indicação das normas em que ampara o seu pedido. Basta, então, que ela faça uma exposição dos fatos. Isso, na verdade, contempla, inclusive, aquela capacidade postulatória da qual eu falei anteriormente. Pois, do contrário, não teria o empregado condições de fazer essa apresentação da petição inicial sem a presença de um advogado. Quanto à postulação direta do empregado ou do empregador, mais um esclarecimento eu gostaria de fazer aos senhores. Quando isso ocorre, a parte comparece ao fórum, ela diz qual é a sua pretensão e um servidor reduz a termo a sua pretensão, juntando essa petição no processo. Nós temos também como característica a conciliação no processo do trabalho. Diversos são os dispositivos em que estimula-se a conciliação e uma atuação bastante ativa e participativa do juiz. A título de exemplo, o artigo 764, que é um artigo que está inserido nas normas que tratam do rito ordinário, ele estabelece que os dissídios individuais ou coletivos
submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. De igual modo, logo adiante, quando vai tratar do rito sumaríssimo, a CLT dispõe que, aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio em qualquer fase da audiência. Estão previstas duas situações, dois momentos da audiência em que o juiz fará essa proposta de conciliação. A primeira delas é logo que iniciada a audiência, antes mesmo de fazer o recebimento da defesa, o juiz pergunta às partes se existe essa pretensão, essa possibilidade de conciliação. Não feita a conciliação num primeiro momento, são ouvidas as partes, as testemunhas. Ao final, encerrada a instrução processual, a CLT prevê um prazo para razões finais, que são os apontamentos, aqueles argumentos finais que a parte vai oferecer, apresentando os pontos principais, os argumentos principais que possam levar ao convencimento do juiz. Apresentadas as razões finais, o juiz deve fazer nova proposta de conciliação. Isso não quer dizer, senhores, que sejam somente esses dois momentos em que o juiz pode atuar num propósito de conciliar as partes. Em muitos momentos durante a audiência, seja logo após a oitiva de uma das partes, quando se percebe que seu depoimento está um pouco contrário à sua pretensão, então, portanto, podemos chegar a uma possibilidade de conciliação mais de repente, há um valor já sugerido pelo empregador logo no início, o juiz faz essa nova abordagem, não há problema nenhum nisso. O que se entende é que, na verdade, esses dois momentos seriam obrigatórios, não impedindo que o juiz, assim, atue em outros momentos do processo. As partes, na verdade, elas podem se conciliar no processo do trabalho no Brasil a qualquer momento, inclusive nas fases posteriores. Nós estamos aqui falando da fase de conhecimento, mas muitas vezes essa conciliação se dá na fase de execução ou logo após a prolação da sentença. Outro aspecto do nosso processo é a oralidade. Nós temos uma primazia da palavra, que é a possibilidade, como eu já disse, de uma apresentação da reclamação diretamente pelo interessado, né? Muito embora essa reclamação, a sua pretensão seja reduzida a termo. Nós temos uma presença obrigatória das partes em audiência, né, para um debate direto com o juiz, né, uma conversa direta com o juiz sobre as pretensões, sobre os seus argumentos, o interrogatório das partes, que é feito em audiência diretamente pelo juiz. As razões finais de que tratei anteriormente, elas estão previstas também na CLT, como orais, em 20 minutos após o término da instrução. E a contestação, durante muito tempo, até 2017, ela também teve previsão de apresentação de forma oral, em 20 minutos. As razões finais, acho que falei anteriormente que era de 20 minutos também, elas são de 10 minutos. No entanto, como eu já disse aos senhores, em razão da excessiva demanda que nós temos aqui, era muito difícil encontrar alguém que chegasse na audiência, alguma parte chegando na audiência para apresentação de sua contestação oral. Até porque isso se tornava inviável em razão da própria pretensão da parte autora, que geralmente envolve diversas matérias. Então, em 20 minutos, talvez não fosse o bastante para apresentação de toda a linha argumentativa. Nós temos também a imediatidade imperando aqui no processo do trabalho, né? A previsão da prática dos atos instrutórios deve ocorrer na presença do juiz. O juiz deve interrogar diretamente as partes e testemunhas. E aqui, inclusive, no processo do trabalho, diversamente do que acontece
no processo civil, onde há previsão de que os próprios advogados formulem suas questões, suas perguntas às testemunhas de forma direta, no processo do trabalho, a previsão é de que o advogado faz a sua pergunta e o juiz formula a pergunta diretamente para a parte que está sendo ouvida ou para a testemunha. Nós aplicamos também o princípio da identidade física do juiz. Então, o juiz que colheu diretamente a prova é o juiz que deve julgar a pretensão da parte autora, na medida que ele possui melhores condições de valorar a prova, pois teve o contato direto e as impressões dele em relação às partes e testemunhas. Há situações bem específicas que afastam esse julgamento por parte do juiz que foi quem fez a oitiva das partes testemunhas. Por exemplo, um juiz que está atuando em uma vara do trabalho e é promovido a desembargador, por exemplo, né, não poderá mais julgar naturalmente, ou quando ele muda de vara, então ele se desvincula daqueles processos em que tem atuado durante a instrução, devendo ser julgados pelo juiz que assumir o seu lugar. O processo do trabalho no Brasil também é permeado pela concentração dos atos processuais, como eu já disse, né? Numa audiência una, será feita a tentativa de conciliação, o recebimento da defesa, é produzida a prova oral, com a oitiva das partes, testemunhas e o perito, se necessário, são apresentadas as razões finais e proclamado o julgamento. Outro ponto aqui que eu gostaria de dizer aos senhores é que, em regra, nós não prolatamos a decisão em audiência, pois não há tempo suficiente para isso. Os senhores pensem que fazendo 12 audiências por dia, em média, quanto leva cada instrução? Vamos colocar numa média de 30 minutos a 1 hora. Nós não fazemos todas as audiências marcadas, não são de instrução. Muitas delas é só para recebimento da defesa e designação de perícia. Mas, mesmo assim, não há tempo suficiente. Até porque o juiz proferindo a sentença naquela audiência trazaria muito as audiências que estão agendadas para os horários posteriores. Na audiência de julgamento, devem estar presentes o reclamante e o reclamado, né? Reclamante, autor, reclamado, réu, independentemente do comparecimento de seus representantes. Salvo nas reclamatórias plurimas, aqui no processo do trabalho nós temos uma previsão de possibilidade de reclamatórias plurimas, o que significa que vários empregados de uma mesma empresa poderão ajuizar reclamação única quando todas as questões, todas as pretensões envolverem uma única matéria. A audiência de julgamento, ela será contínua, de acordo com o artigo 849, então, trazendo novamente a ideia da audiência una, porque quando ele fala em audiência de julgamento, está se pressupondo que todos os atos de instrução serão praticados naquela audiência, de tal modo que, ao final, o juiz terá condições de proferir sua decisão, então, portanto, o julgamento, e se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz poderá marcar sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. As demandas sujeitas ao rito sumaríssimo serão instruídas e julgadas em audiência única, uma vez mais a previsão, né, de concentração dos atos processuais, e o artigo 852-G, que trata também do rito sumaríssimo, é bastante claro nesse sentido de que serão decididos de plano todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais questões serão decididas na sentença. Uma questão bastante interessante aqui diz respeito aos maiores poderes instrutórios do juiz do trabalho.
Duas são as previsões bastante significativas que eu gostaria de compartilhar com os senhores. O artigo 765 da CLT, que dispõe expressamente que os juízes e tribunais terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária aos esclarecimentos delas. Então, vejam, ele fala em ampla liberdade e ele fala em qualquer diligência necessária ao esclarecimento das causas. É claro que sempre respeitando as garantias fundamentais das partes e evitando que haja alguma nulidade no processo. O artigo 852, que trata precisamente do rito sumaríssimo, que é aquele rito mais célere, dispõe que o juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada litigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes, protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Uma vez mais, a CLT dispondo que o juiz terá ampla liberdade na direção do processo e na determinação das provas, o que significa, por exemplo, que no caso de um motorista, suponhamos que ele tenha alegado uma certa jornada de trabalho na sua petição inicial, o réu, empregador, traga aos autos cartões de ponto, marcação de horários e a oitiva de testemunhas que divergem quanto à veracidade daquelas anotações. Poderá o juiz, por exemplo, de ofício, sem que nenhuma das partes precise fazer o requerimento, determinar uma expedição de ofício, a empresa responsável pelo rastreamento daquele veículo, que nos trará um relatório com os horários precisos em que o veículo saiu da empresa e retornou para a empresa. Entre outras possibilidades, como a expedição de um ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social, para verificação de eventuais benefícios pagos pelo Estado àquele trabalhador em razão de doenças ou acidentes do trabalho anteriores ou durante a vigência daquele vínculo de emprego que se está analisando no processo, entre tantas outras medidas. O que não vejo que seja adequado e razoável é o juiz tomar a posição da parte no seu ônus probatório, né? Então, suponhamos que existem alegações no processo, a parte que tem o dever de comparecer em audiência com sua testemunha não faz, né? Então, ela tendo o ônus de fazer prova daquilo que alega, ela não traz testemunha, não faz o requerimento ou não dá um direcionamento de outras provas que poderiam ser produzidas, e o juiz, então, toma esse posicionamento de produção de provas no lugar daquele que teria o ônus. Aí eu entendo que a situação é um pouco mais complicada, não vejo que seja esse o propósito da norma, mas seria mais uma atuação no sentido dos exemplos que eu acabei dando anteriormente. Nós temos também a irrecorribilidade das decisões interlocutórias de imediato, né? Então, os incidentes do processo, eles são resolvidos pelo próprio juiz, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Então, diversamente do que se dá no processo civil, aqui no Brasil, as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, podendo ser objeto de arguição pela parte em seu recurso para o tribunal, né? Tem uma previsão também na CLT no sentido de que as nulidades, quando
resultarem em manifesto prejuízo às partes litigantes, elas devem ser alegadas a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos, entendendo-se, portanto, que trazendo aquele conceito de audiência una e que quase todos os atos instrutórios são ali praticados naquela audiência, o primeiro momento que a parte terá para falar ao juiz será nas suas razões finais, né? Após encerrada a instrução, o juiz concede os 10 minutos para suas arguições finais. Então, este seria o momento de alegar uma nulidade e, posteriormente, sendo a decisão, a sentença de mérito desfavorável àquela parte, poderá arguir essa nulidade novamente no seu recurso para o tribunal. No entanto, não alegada a nulidade na primeira oportunidade em que tiver de falar nos autos, ela não será conhecida. A efetividade também é uma característica preponderante no processo do trabalho aqui no Brasil. Eu trago aos senhores uma norma que foi inserida na CLT, inclusive, em 2017, com a chamada reforma trabalhista, no sentido de que ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. É claro que se nós analisarmos todas as normas que estão previstas na CLT, especificamente do processo do trabalho, em seu conjunto, nós chegaremos à conclusão de que temos um processo que preza pela celeridade, que preza pela efetividade, que está na essência do nosso processo. Mas essa norma, em particular, que veio com a reforma de 2017, ela fala expressamente numa necessidade de conferir maior efetividade à tutela do direito. Feitas esses apontamentos sobre as principais características do nosso processo, eu falarei um pouco aos senhores sobre o acesso à justiça e justiça gratuita no processo do trabalho. Nós temos uma norma que prevê que aquele empregado que receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que hoje está em R$ 6.433,57, ou seja, o trabalhador que tiver um salário, uma renda inferior a 40% desse valor, de aproximadamente R$ 2.500, terá acesso à justiça de forma gratuita. O benefício da justiça gratuita também será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Em 2017, nós tivemos o que chamamos de reforma trabalhista, a inserção de algumas normas na CLT sobre acesso à justiça e à gratuidade, que tornaram um pouco inviável, ou melhor dizendo, que tentaram limitar esse acesso do trabalhador à justiça. Como exemplo, eu trago os honorários sucumbenciais. Nós, por muitos anos, não trabalhamos com a ideia de honorários advocatícios de sucumbência no processo do trabalho, que foi uma questão inserida em 2017. Se trouxe a previsão na CLT no sentido de que o trabalhador que tenha postulado seus direitos e que tenha tido êxito em alguns dos seus requerimentos, se ele não teve êxito nos outros e, portanto, nós podemos enxergar aí uma sucumbência parcial, ele haveria de ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária e, tendo crédito naquele processo, poderia haver o desconto para satisfazer esses honorários. Parte da jurisprudência e parte da doutrina criticou muito a inserção dessa norma, pois vejam, eu tenho um conceito de justiça gratuita
que, inclusive, ele está de acordo com o propósito constitucional de conferir acesso a todos aqueles que não tenham condições de arcar com os custos do processo, eu digo para esse trabalhador que sim, ele tem direito à justiça gratuita, mas ainda assim terá que arcar com os custos dos honorários advocatícios da parte contrária. A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que é a corte aqui no Brasil, responsável por decidir de forma definitiva, por dar a palavra final sobre as questões constitucionais, e recentemente foi declarado inconstitucional esse dispositivo em particular. Então, hoje nós temos esse regramento que eu estou exibindo aos senhores, ele ainda está vigente, então um trabalhador com renda inferior a 40% desses benefícios do regime geral de previdência, a ele pode ser concedido o benefício da justiça gratuita, podendo sim também ser concedido a outro trabalhador com maior renda, quando comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Ainda existe alguma divergência sobre o que seria essa comprovação, se bastaria a mera declaração do empregado dizendo que não tem condições de acesso ao judiciário, sem prejuízo de seu sustento, se porventura tiver que arcar com os custos do processo, ou se terá que trazer provas documentais nesse sentido. Feito esse apontamento sobre o acesso à justiça, eu gostaria de falar para os senhores um pouco sobre o ônus da prova no processo do trabalho. Durante muitos anos, até a reforma de 2017 também, nós tínhamos uma norma que dizia que o ônus da prova incumbe aquele que alegar o fato constitutivo. A reforma trouxe uma alteração, como os senhores podem ver, dizendo que o ônus da prova incumbe ao reclamante, autor, que em regra é o trabalhador, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao empregador, quando ele aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, da parte autora. E aqui, no seu parágrafo 1º, uma norma muito importante. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato probatório, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por que é importante, senhores? Porque nós sabemos que quem é responsável por documentar a relação de trabalho é o empregador. É ele que, em regra, terá toda a documentação referente àquele vínculo de emprego e, portanto, terá melhores condições, muitas vezes, de produzir a prova, de tal modo que essa norma permite que, havendo uma alegação da parte autora, do empregado, de um fato que se constitua, que se consubstancie a sua pretensão, poderá o juiz, analisando a questão, entender que o empregador tem maiores condições de produzir essa prova do que a própria parte que está alegando o fato constitutivo de seu direito. Então, poderá fazer a inversão desse ônus, atribuindo ao empregador o ônus de fazer a prova sobre aquele fato. Ainda assim, há de ser respeitado o contraditório, de tal modo que, se, no momento dessa inversão, que ela deve ocorrer antes do início da instrução, a parte, na audiência, disser ao juiz que, em razão daquela inversão, ela não terá condições de, naquele ato, fazer a produção da prova, deverá o juiz conceder um prazo para que a parte se desincumba desse ônus. Bom, senhores, ajuizada ação, feita toda a instrução do processo,
Proferida a decisão, as partes têm dois caminhos. Ou elas se satisfazem com a sentença do juiz, ou elas, insatisfeitas, poderão recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho. O recurso que é cabível da decisão no processo de conhecimento, na fase de conhecimento, é o recurso ordinário. Os recursos no processo do trabalho, eles passam por um juízo de admissibilidade da própria parte, da própria autoridade prolatora da decisão. Então, o recurso, ele é direcionado ao juiz que proferiu a decisão, ele faz um primeiro juízo de admissibilidade. Feito o juízo de admissibilidade, se entender que, satisfeitos todos os requisitos, poderá fazer a remessa do processo para o tribunal. Os recursos, em regra, eles são interpostos por simples petição, não há previsão de oralidade para a interposição do recurso. O prazo geral dos recursos no processo do trabalho, ele é de 8 dias, com exceção dos recursos adaptados de outros textos legais, como embargos de declaração e o recurso extraordinário, que veremos mais adiante. E os recursos têm como regra o efeito devolutivo, sem efeito suspensivo. No prazo recursal, a parte deve comprovar recolhimento de custas. Então, ao proferir sua sentença, o juiz estima um valor para aquela condenação. As custas do processo, elas correspondem a 2% sobre o valor da causa, no caso de improcedência, ou 2% sobre o valor da condenação, em caso de procedência. De tal modo que a parte que não beneficiária da justiça gratuita, se entender por bem recorrer da decisão ao tribunal, deverá providenciar o recolhimento dessas custas. A parte também deverá providenciar o preparo recursal. O preparo recursal, ele tem natureza de garantia do juízo. Então, eles estão dispensados desse depósito a massa falida, a empresa em recuperação judicial e a administração pública. Feito esse preparo recursal, se a parte que recorreu não obtiver êxito na reforma da decisão ou êxito parcial, de tal modo que ainda exista uma condenação contra ela, ao final do processo, esse valor será liberado para a parte credora. Os recursos que podem ser apresentados no processo do trabalho. O primeiro deles, embargos de declaração, este direcionado para a própria autoridade prolatora da decisão. Eles podem ser opostos no prazo de 5 dias e eles são destinados à apreciação pela mesma autoridade prolatora da decisão de algum erro material, alguma omissão, obscuridade ou contradição da decisão. Ele interrompe o prazo para o recurso que seria interposto para o tribunal, a menos que, não preenchido, por exemplo, o requisito do prazo, que é de 5 dias, eles não sejam conhecidos. Mas se conhecido o recurso, pois preenchidos os requisitos, o requisito temporal, por exemplo, conhecido o recurso, mesmo que ele não seja acolhido, ou seja, mesmo que o juiz entenda que não existe erro, não existe omissão, obscuridade ou contradição, ele interrompe o prazo para o recurso ordinário. De tal modo que, prolatada a decisão, a sentença quanto aos embargos de declaração, tem início novo prazo para a parte apresentar seu recurso ordinário direcionado ao Tribunal Regional. Como eu disse anteriormente, senhores, o recurso que é utilizado para questionar a decisão de primeira instância é o recurso ordinário na fase de conhecimento. Ele pode ser interposto no prazo de 8 dias, para que a parte recorra ao tribunal, que, né, em regra aqui, a parte que deveria pagar algum valor, no caso, é o empregador, deve fazer o depósito recursal de R$ 10.986,80 atualmente. Ele é cabível, como eu disse,
em face de sentença proferida em primeira instância na fase de conhecimento. As questões que podem ser questionadas são questões de fato e de direito, de modo que é devolvida para o tribunal toda a matéria, todas as questões que foram debatidas no processo referente àquela matéria recorrida. Nós temos também o agravo de petição, que é um recurso previsto para a fase de execução, também direcionado para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, nós temos no processo do trabalho duas fases, a de conhecimento e a de execução. Da decisão final na fase de conhecimento, cabível recurso ordinário. Da decisão na fase de execução, agravo de petição. Mas também o agravo de petição não é admitido de decisões interlocutórias. Em caso de decisões interlocutórias, não se admite interposição de agravo de petição. Para que o agravo de petição ele chegue ao tribunal, é preciso que a parte faça a delimitação dos valores e das matérias que serão examinadas pelo tribunal, de modo que, se não forem todos os valores controvertidos, aquele valor que é incontroverso já será liberado para a parte autora que está na posição de exequente nessa fase. Proferida a decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho, a parte poderá interpor um recurso de revista, dessa vez para o Tribunal Superior do Trabalho. Seu prazo também é de 8 dias. O depósito que deve ser feito para que o recurso chegue ao Tribunal Superior do Trabalho, dessa vez, é de aproximadamente R$21 mil. Esse recurso, ele é um recurso de natureza extraordinária. Ele tem por objetivo ser um instrumento de uniformização de jurisprudência sem que se devam reexaminar fatos e provas. Então, o Tribunal Superior do Trabalho receberá o recurso de revista, mas não fará o exame de fatos e provas. Ele é interposto perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que exercerá um primeiro juízo de admissibilidade. Admitindo o recurso, ele faz a remessa para o Tribunal Superior do Trabalho e esse recurso será examinado por uma das turmas deste tribunal. O Tribunal Superior do Trabalho é dividido em turmas, às quais incumbe a análise do recurso de revista. As situações em que a parte poderá recorrer de revista para o TST. Não são todas as hipóteses, não é de qualquer matéria que se recorre para o Tribunal Superior. A primeira delas é quando o mesmo dispositivo de lei federal tiver interpretação diversa naquela decisão de que houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho ou turma ou seção especializada do TST. Então, veja bem, senhores, se eu tenho uma decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho e a parte que está insatisfeita, ela encontra outra decisão de outro tribunal regional que tenha interpretado de forma diversa aquele dispositivo de lei federal, ela poderá recorrer ao TST para que reveja a decisão. A segunda possibilidade, quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do tribunal prolator da decisão recorrida, interpretação divergente. Essa é uma situação bastante específica e difícil, pois é difícil que uma mesma convenção coletiva, um acordo coletivo, eles tenham uma abrangência superior à jurisdição de um tribunal. Como eu mostrei logo no início, cada tribunal, ele geralmente abrange a área de um estado. Por isso, a dificuldade de que uma mesma convenção coletiva tenha abrangência superior àquela jurisdição. A terceira possibilidade é quando a decisão proferida
pelo Tribunal Regional do Trabalho, ele viola de forma literal uma disposição de lei federal ou tem uma afronta direta ou literal à Constituição Federal. Então, vejam bem que essa terceira possibilidade é bem diferente daquela primeira, ainda que se aborde uma lei federal. Porque naquela eu estou falando de interpretação da lei federal. E interpretação por outro tribunal. Aqui eu falo de uma violação literal da lei federal ou uma afronta à Constituição Federal. A divergência, ela deve ser de interpretação jurídica. Se a decisão recorrida tiver resolvido determinado item do pedido por diversos fundamentos, a decisão de outro tribunal regional a ser confrontada, ela tem que abranger todos os fundamentos. Por isso, a dificuldade de se fazer subir um recurso de revista para o TST. Além disso, esse recurso tem que ter uma característica que nós chamamos de transcendência. A causa deve veicular um tema sensível, capaz de transbordar os limites daquela relação bilateral e ajudar na orientação de outros casos e processos. Para os processos que tramitam sob o rito sumaríssimo, os senhores vão lembrar que eu falei que o rito sumaríssimo ele tem um aspecto de maior celeridade do que o rito ordinário. Não são admitidos nas mesmas situações. Eles só são admitidos os recursos de revista em processos que tramitam sob rito sumaríssimo em casos de violação de uma súmula do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que é quem vai julgar o recurso de revista, ou violação à Constituição Federal. Já na fase de execução, nós também admitimos o recurso de revista, cabível da decisão que o tribunal proferir no agravo de petição, que é aquele recurso cabível na fase de execução, da decisão do juiz de primeira instância proferida na fase de execução. Mas também no recurso de revista, no agravo de petição, a possibilidade de recurso de revista é bastante restrita, em situações que tenha havido violação direta à Constituição Federal somente. Bom, como eu disse anteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem por característica tentar a uniformização de jurisprudência, né, em relação às decisões que são tomadas pelos tribunais regionais, uniformizar os entendimentos sobre as matérias que chegam até ele. Só que também há previsão dos embargos de divergência dentro do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Os senhores vão lembrar que eu falei que o Tribunal Superior, ele é dividido em turmas. Então, pode haver divergência de entendimentos entre essas turmas. No caso disso ocorrer, a parte pode apresentar seus embargos de divergência. Também, no prazo de 8 dias, tem por objetivo uniformizar a jurisprudência interna do tribunal e são julgados pela seção de dissídios individuais. Eles vão caber nas seguintes hipóteses: das decisões de turmas que forem divergentes entre si, das decisões de turmas que divergirem de decisões já proferidas por esse órgão, que é a seção de dissídios individuais, e decisões de turmas que divergirem de súmula ou orientação jurisprudencial do próprio Tribunal Superior ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. Esses são os recursos cabíveis nos tribunais do trabalho. A parte poderá ainda valer-se do recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele é direcionado para o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional. Esse recurso, ele é previsto, ele pode ser interposto no prazo de 15 dias e cabível nas hipóteses de contrariar um dispositivo da Constituição, de uma decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, de uma decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição e que julgar matéria local contestada em face de lei federal. Então,
difíceis as situações que levariam à análise pelo Supremo Tribunal Federal a partir do recurso extraordinário de questões trabalhistas. Mas isso tem ocorrido com mais frequência nos últimos anos. Nós temos na Constituição Federal, no artigo 7º precisamente, um rol de direitos garantidos aos empregados, de tal modo que, a partir disso, esses recursos conseguem ser examinados pelo Supremo Tribunal Federal. Senhores, falando de forma bastante rápida, né, para dar uma dimensão mais geral possível de como que é a nossa estrutura, de como funciona nosso processo, chegando até os recursos, eu acho que, na essência, é isso. Agradeço muito a possibilidade de expor aos senhores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Carolina Corsini por su brillante participación desde acá de Lima, Perú. Me han informado en el interno de que hay algunas preguntas que nos gustaría que nos pueda absolver. Doctor Baldión, si pudiera dar lectura a esas preguntas, muchas gracias. Sí, doctor. Muchas gracias. El público nos está trasladando por interno algunas preguntas importantes. Las vamos a resumir solamente en 4 para que no se pueda dilatar el tiempo. Doctora Corsini, la competencia laboral en la República del Brasil es omnicomprensiva en todos sus aspectos. ¿Y cuáles son las últimas tendencias para determinar la competencia en el Brasil? Muchas gracias, doctor. A competência na Justiça do Trabalho, como eu expus aos senhores, ela está prevista na Constituição Federal, né? Então, nós temos competência em direitos, em dissídios individuais e em dissídios coletivos. E nós, somente naquelas hipóteses que eu tratei no artigo 114 da Constituição Federal. Ela só tem aquela abrangência. O Supremo Tribunal Federal tem examinado, nos últimos anos, diversas causas que chegam debatendo a competência, especialmente no que diz respeito aos trabalhadores que nós chamamos de autônomos, né? São trabalhadores que não têm seu vínculo de trabalho reconhecido por não preenchidos os requisitos que estão previstos na CLT. O Supremo Tribunal Federal ele tem um posicionamento bastante restritivo quanto à abertura desse conceito de relação de trabalho, tendo por vezes entendido que quando a relação é de trabalho, como por exemplo no caso dos motoristas profissionais, que nós temos uma lei específica para eles, que eles podem ser contratados por uma modalidade específica, não se enquadrando na condição de empregado, no regime da CLT, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entendeu que essa competência ela não seria da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum, muito embora o inciso 1º do artigo 114, ele fale em relações de trabalho. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es el siguiente. ¿Cuál ha sido la eficacia de la simplificación del proceso laboral en la República del Brasil? Muchas gracias. O processo do trabalho no Brasil, ele já nasceu desde a década de 40 dessa forma simples. Inclusive, em muitos aspectos, ele foi inspiração do processo civil. Me parece que ele traz maior efetividade sob a perspectiva de que tira alguma burocracia e ele agiliza a tramitação. Então, permite que a entrega da prestação jurisdicional ela ocorra de forma mais célere. Nós temos uma justiça muito rápida. A Justiça do Trabalho ela tem uma tramitação processual muito rápida. E nesse aspecto, ela tem bastante vantagem em relação ao processo civil, a Justiça Comum. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos formula un ciudadano. ¿De qué manera
ha influenciado la oralidad dentro del desarrollo del proceso laboral en el Brasil? Muchas gracias. Tá. A oralidade, ela permeia todo o ato de audiência, né? Como eu disse aos senhores, as partes têm que comparecer de forma obrigatória, de tal modo que elas serão arguidas, inquiridas diretamente pelo juiz. Naquela oportunidade, todas as questões que surgirem na audiência serão debatidas naquele ato, diretamente com o magistrado. As testemunhas também são inquiridas diretamente pelo magistrado, diversamente do que acontece no processo civil aqui no trabalho, né, aqui no Brasil. Então, esse contato direto e as questões são diretamente debatidas com o magistrado na audiência, de modo que a oralidade está presente, ela tem uma previsibilidade nas normas um pouco maior, um pouco mais abrangente, pois eu disse aos senhores, nossa contestação, ela tinha previsão oral até 2017, mas já não vinha acontecendo. As razões finais seriam orais, mas também não conseguimos dar conta desse tempo de audiência, então nós acabamos por perder algumas características da oralidade previstas na legislação, mas em razão da dinâmica de serviço que nós temos aqui, da excessiva demanda e do tempo e da quantidade de audiências que temos todos os dias. Muchas gracias, doctora. La última pregunta es la siguiente. En el Perú se requiere que la parte demandante, en muchos casos el trabajador, pague la mitad de una tasa judicial. Pues si no lo hace, la demanda puede ser rechazada. Este requisito, ¿cómo se puede analizar de manera comparativa con el derecho procesal en el Brasil? Muchas gracias. Sim. O trabalhador, quando ele, no Brasil, quando ele lhe tem deferida a gratuidade da justiça, os senhores vejam que os requisitos que eu demonstrei, a percepção de um salário de aproximadamente R$ 2.500, inferior a esse valor, ele tem assegurada a concessão da justiça gratuita, então ele está isento de qualquer pagamento do começo ao fim do processo. Ele não terá que arcar com qualquer custo. Muchas gracias a la doctora Carolina Corsini, a nombre de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la Comisión de Capacitación en el área laboral y seguridad social y de la 8ª Sala Laboral de Lima. Agradecemos su predisposición y su brillante participación que ha tenido y su tiempo para darnos a nosotros, para podernos dar una idea de cómo está el Brasil en el proceso laboral. Agradecemos, vamos a contar con usted si es que nos tiene a bien en otros actos académicos y cualquier cosa que esté de acá del Perú, estamos a sus servicios con la finalidad de poder intercambiar de repente alguna información que tengamos en esta especialidad que nos apasiona, que es el derecho del trabajo y seguridad social. Le otorgo, también le comunico que vamos a enviarle a su correo un diploma de agradecimiento respecto a su brillante participación por la conferencia que nos ha brindado. Muchísimas gracias y le damos un momento para que se pueda despedir de nuestros participantes. Muchas gracias. Eu que agradeço a todos vocês pela atenção, pela possibilidade de falar aos senhores sobre o processo do trabalho no Brasil. Espero que tenha conseguido explicar um pouco de como nós trabalhamos aqui, inclusive sobre a estrutura do Poder Judiciário. O tempo é curto, mas eu fiz da forma mais simples que consegui aqui. Eu me coloco à disposição sempre que os senhores precisarem. E os senhores têm meu e-mail, se algum outro participante tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, os senhores podem compartilhar sem nenhum problema.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y a todos los amigos que han participado en este acto académico, les agradecemos porque estamos cerrando justamente el año con broche de oro con la doctora Carolina Corsini y estamos muy felices y contentos de haber llegado con ustedes con esta calidad de conferencistas. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. Adiós a todos, muy amable. Adiós. Buenas noches.